Fala galera, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor John Lopes da Escola Microtech e hoje vou dar mais uma continuidade à aula de Excel, nossa 19ª e nossa penúltima aula de Excel aqui no nosso canal. É um privilégio ter aqui para todos vocês acompanhar nossas aulas certinho, aprenderam bastante coisa e hoje eu vou ensinar uma ferramenta muito boa, que é bem usada no mercado também, que é a ferramenta Solver. Parece ser um nome bem difícil, mas o seu recurso, né, o que ele faz, nos ajuda muito ao determinar ou escolher quais são os melhores valores que eu posso ter numa planilha para que eu possa ter certos valores. Por exemplo, às vezes quando eu quero, que nem essa tabela que eu fiz aqui, essa tabela onde eu quero ter controle de um estoque. Só que nesse controle de estoque, eu preciso analisar o custo de cada equipamento, o lucro que eu vou ter com a venda desse produto, o espaço que tem no meu estoque e a quantidade de equipamentos vendidos. E nisso, eu preciso ter o controle do lucro, né? Quando eu vendo, eu tenho que ter controle do lucro, o custo total do equipamento que eu tenho, né? Quantos equipamentos eu tenho aqui para poder compensar no meu estoque? Eu tenho um valor aqui disponível, 20 mil reais. Só que eu preciso ter um controle que eu tenho que gastar só o que eu tenho. Não vou gastar mais do que eu tenho. Então, por isso, eu preciso ter valores que combinam aqui para que eu possa ter uma noção. Para que eu possa ter lucro, eu preciso ter certa quantidade de equipamentos e também não posso estourar o meu valor disponível. Tenho aqui o meu espaço total, então no meu estoque eu tenho um espaço de 100, espaço total e espaço disponível de 100. Então, ao mesmo tempo, eu preciso ter no meu estoque equipamentos que eu vou conseguir vender, que eu preciso ter no meu estoque, para que eu possa ter o lucro. Também ele vai respeitar o meu limite disponível e também o espaço disponível. Então, o dissolver é ele que vai determinar uma combinação perfeita para a sua tabela. Não é eu, porque às vezes eu confundo, por exemplo, não sei quantos computadores eu tenho que ter, quantos mouses. Tanto, por exemplo, no meu caso que eu fiz aqui, suponhamos que eu quero mais ou menos aqui 13 mouses aqui. Percebe que quando eu aumento aqui a quantidade de mouses, o espaço total que eu tenho o total deu 106, mas o meu estoque só cabe 100. Quando eu coloco, por exemplo, aqui 10, você percebe que diminui. Aqui isso diminui também, ó. Pronto, ó. Eu vou escolhendo alguns valores para que ele consiga respeitar a minha quantidade de estoque e ainda não consiga estourar. Mesma coisa aqui no lucro. Eu preciso vender, por exemplo, alguma coisa aqui. Suponhamos que eu quero aqui 6. Olha lá, conforme eu altero, ele vai me viver. O meu lucro que eu tenho com 6 computadores, 3 mouses especificados, vai ser um lucro de 17.300. Ao mesmo tempo, ele tem que respeitar o quanto que eu tenho. Não vou ter equipamentos além do que eu tenho. Então, por isso, esse equipamento que eu tenho aqui, a quantidade que eu gastei foi 3.300. E o total de espaço é 83, então cabe no meu estoque. Então o Solver ele tem essa função dentro do Excel e uma coisa que você pode colocar na sua planilha que vai determinar qual é o melhor valor que você pode colocar, onde ele vai respeitar alguns critérios dentro da sua tabela, tá ok? Então a gente vai fazer esse exercício aqui agora, ele é bem simples, mas exige um pouquinho de vocês, um pouco de atenção. Mas tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa atividade aqui. Vamos pegar aqui nossa planilha, vocês podem fazer essa mesma planilha em casa se vocês quiserem e fazerem testes com outras informações também, tá ok? Então vamos aqui no caso do computador, o meu computador quando eu compro ele de um fornecedor, eu pago 2.000. Quando eu vou, e nesse caso quando eu vendo, eu tenho um lucro aí de 2.500. Então praticamente eu vendo meu computador por mais de 4.000 reais para ter esse lucro aqui, né? E por exemplo, eu tenho lá, eu quero ter no meu na minha empresa, eu quero ter mais ou menos uns 5 computadores.
E o mouse, eu tenho aqui algumas opções, né? Que no mouse o valor unitário é 300 e o valor do lucro que eu tenho é 500. Então eu quero, na minha empresa, eu quero ter mais ou menos aqui uns 12 mouses. E teclado, 200, o custo unitário individual e o lucro que eu tenho é 400. Então vou colocar aqui mais ou menos 12 também, tá? E aqui eu preciso determinar a questão do quantos eu quero vender ou quanto eu vendi. Eu preciso saber quanto eu preciso vender aqui para eu poder ter lucro, para ter custo e também ter o total de estoque, ok? Então vamos lá. Então a ideia minha aqui é fazer o seguinte. Eu preciso agora, eu vou escolher um valor variado, só que eu não sei se esse valor vai me dar lucro ou vai dar despesa, não sei. Então por isso que eu vou aqui colocar mais ou menos uma quantidade diferente de computadores, uma quantidade de mouses e quantidade aqui de teclado. Pronto. E nisso, o que nós vamos fazer? Nós precisamos aqui agora determinar o custo lucro total, ok? Então, para eu determinar o lucro total, eu tenho que analisar a coluna lucro total vezes o valor vendido, ok? Então, para eu resolver esse problema aqui, para eu saber quanto que eu tenho de valor, eu venho clicar aqui na minha célula do lucro total, vamos iniciar com igual. Eu vou selecionar aqui o 7, porque para eu poder saber o lucro, eu tenho que saber a quantidade vezes o lucro unitário. Aí, como eu tenho mais equipamentos aqui, o que eu vou fazer? Eu dou o sinal de mais, clico novamente na quantidade de vendas, vezes o valor do lucro, mais a quantidade de vendidos, vezes 400, que é o lucro do preço do teclado. Quando eu dou Enter, então eu sei aqui que o meu lucro vendendo 7 computadores, 6 e 12 teclados, eu tenho um lucro de R$ 25.300. Lógico, para mim é muito viável esse valor, porque ele acaba superando as minhas perspectivas, tá ok? Só que agora o meu custo total, eu preciso analisar, né? Quanto que é cada um deles. Então, para eu poder calcular, saber qual que é o custo dos 7 mil, 6 mil, 12 mil, eu preciso então analisar esse valor vezes esse, ok? Então, o lucro total aqui eu vou colocar o sinal de igual. Eu vou aqui apertar aqui o valor do custo vezes o valor do equipamento, mais o valor que está aqui vezes o equipamento, mais esse valor vezes 12, que é a quantidade de TK que eu vendi. Então temos aqui. Então a quantidade que eu tenho, o que vai acontecer? Qual que é a minha ideia aqui na minha tabela? Eu tenho um valor de 20 mil disponível. Então eu posso gastar só 20 mil. Então quantos eu preciso ter no meu estoque que não permita que eu estoure o limite aqui, mas que eu consiga obter uma quantidade exata, mas que não ultrapasse esse valor. Então percebemos aqui que os 7 computadores, mouse são 6 e teclado 12, eu tenho um custo aqui de 18.200. Então não passou do limite, então eu posso até comprar mais. Se eu chego aqui, por exemplo, coloco aqui 13, lá ainda tem um limite. Se eu coloco aqui 7, ainda tem um limite. Se eu coloco aqui 10, tem um limite. Se eu coloco aqui mais ou menos 16, já passou. Tá vendo? Então, às vezes, eu preciso ficar sorteando um número para que eu possa ter essa base. E para você não ter essa dor de cabeça, o solver ele vai resolver isso para mim. É ele que vai determinar qual é a melhor sugestão que você pode ter aqui para que você possa criar a sua tabela. Tá bom? E agora, o espaço total. Eu quero analisar aqui quantos equipamentos eu posso ter que não ultrapasse o meu estoque disponível. Eu quero ter uma quantidade de equipamentos que não passe de 100, mas que o meu limite seja até 100. Ok? Então, para eu poder fazer isso aqui é simples. Sinal de igual.
eu vou pegar aqui a quantidade, que é o espaço do estoque, vezes esse valor, mais o estoque vezes esse valor, mais esse estoque vezes esse valor. Eu dou Enter. Olha lá. Então, a vez ele ultrapassou. Então, na verdade, eu não posso ter uma quantidade muito grande de equipamentos. Pelo contrário, eu tenho que ter uma quantidade onde eu consiga ter esse controle. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10, ó, ainda tem, ó. Se eu tenho aqui mais ou menos 6, se eu tenho aqui 5, então eu tenho que respeitar esses valores. Se eu venho aqui, chego aqui, ó, coloco 10 aqui, olha lá, eu vou analisando qual é a melhor sugestão. Então eu coloco aqui 5 computadores, aí você já consegue ter uma base do que quantos computadores eu posso ter. Então eu posso aqui aumentar, tá vendo? Então eu não tenho essa noção de quantos computadores eu tenho que ter, quantos mouse eu tenho que ter, até que ele acerte esse limite que eu tenho aqui. Então, por exemplo, a minha ideia faz com que eu tenha o controle do total, eu não posso ultrapassar 20 mil, e meu espaço eu não posso ultrapassar 100. Então, preciso ter essa base. Então, por isso que o solver ele vai ser responsável por essa situação, ok? Então, vamos fazer um teste agora, mas vamos analisar o seguinte. Quais são as regras que eu preciso ter para poder colocar aqui e aplicar essa ordem? Vamos primeiro ensinar para vocês como que a gente adquire essa função aqui, solver. Ele se encontra na guia Dados, Solver. Então, para que você que não tem na sua casa, vamos aqui no menu Arquivo. Lá na última opção, Opções. Vamos aqui em Suprimentos. Ele vai carregar. Vamos aqui em Gerenciar Suplemento do Excel. Clica em Ir. Vai aparecer para você essa janelinha aqui. E você percebe que como eu já tenho instalado, ele vai aparecer marcado. Caso não esteja marcado, você vai marcar, vai dar um OK. Dando OK, você vai na guia Dados e você vai encontrar a última opção, que é o Solver. Tá ok? Então, clicando aqui em Solver, você percebe que ele vai abrir para você essa janelinha aqui. Vamos por partes. Definir objetivo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Não é o lucro? Eu não quero saber quanto que eu vou ganhar baseado nas vendas que eu tenho ou no estoque que eu tenho. Então, sempre o meu definir objetivo será sempre o lucro. Então, aqui no campo da célula, que você pode estar selecionando aqui, vamos clicar nessa setinha aqui para cima. Quando você faz isso, ele minimiza essa janelinha. Então, eu vou apagar esse valor que está aqui e vou selecionar a questão do lucro, valor do lucro, porque é essa célula que ele vai analisar. Nessa aqui analisar, qual que eu quero saber? Eu quero saber o máximo, o valor máximo, o lucro que eu quero ter na minha empresa. Pode acontecer que eu quero escolher, eu quero saber qual que é o mínimo de faturamento da minha empresa. Você pode estar escolhendo também, mas no nosso caso eu quero saber quais são os valores maiores que eu posso ter baseado nas vendas que eu tive. Tá ok? Então vamos marcar aqui no caso máximo. Aqui no campo alterando células ou alterando células variáveis, são o quê? São aqueles campos que ele vai analisar. Para eu saber o lucro, eu tenho que analisar quais são os valores que ele vai estar escolhendo para mim. Qual é a melhor sugestão? Então, para eu escolher essa sugestão aqui, esses valores, eu vou clicar aqui e vou selecionar a célula E, né? Aí 2, aí 3 e aí 6, que são esses valores aqui que ele vai analisar. Ok? Então, alterando células variáveis, são as células que vão ser analisadas. Assim que ele encontrar um valor adequado para mim, ele vai mostrar qual é o maior lucro que eu tenho. Se é o lucro é o computador, se é o mouse, se é o teclado. Tudo bem? Criando essa base, vamos criar algumas regras. Eu preciso determinar aqui algumas regras muito importantes. Tá ok? Uma das regras é que a questão, eu não quero que o valor, o custo total ultrapasse 20 mil, porque eu só tenho 20 mil reais, não tem como eu gastar mais que isso. Então eu preciso limitar
esse valor. Quando eu limito esse valor, esses valores aqui também vão ser alterados também, ok? Então vamos clicar aqui em adicionar e aqui na referência da célula, o que você vai fazer? Qual que é a célula que você quer fazer alteração? Então eu vou clicar na B8, vou escolher aqui a regra. Eu quero que esse valor aqui, 13.000, ele seja menor ou igual a 20.000. Então eu clico aqui e escolho 20.000. Então ele vai encontrar valores, por exemplo, que sejam menos que 20.000 ou igual a 20.000. Eu venho aqui, dou um OK e apliquei outra regra. Outra regra importante também, eu não quero que o espaço total ele ultrapasse o espaço disponível. Então eu vou criar outra regra para limitar essas informações. Clicando em adicionar, aqui na referência da célula, nós vamos selecionar quem vai receber a alteração, que vai ser o espaço total. Vamos manter aqui a nossa regra também como menor ou igual, porque eu quero que ele encontre valores menores ou igual a 100. Restrição, quem que eu vou restringir? O 100. Vou dar um OK. Tá ok? Então essa é a minha ideia que eu quero fazer aqui. É fazer com que essas informações sejam nítidas ao escolher as informações. Muito bem. Agora a última aqui em adicionar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer com que ele escolha os valores inteiros. Eu não quero que ele coloque aqui 4,5 ou 6,9. Eu não quero que ele dê valores meios, eu quero valores inteiros. Então, na minha referência de células, eu vou selecionar os 3 valores, porque neles eu quero limitar valores inteiros. Aqui no campo setinha para baixo, eu vou escolher o int, que é o significado de número inteiro, ok? Dando o OK aqui, você percebe que nós criamos 3 regrinhas básicas para que ele possa analisar esses valores. Quando analisar esses valores, ele vai me dar o lucro, um custo igual ou abaixo do disponível, o espaço total referente ao espaço disponível que eu tenho no meu estoque. E isso é interessante vocês terem uma noção, porque se você estiver trabalhando numa empresa e você precisa limitar a sua empresa para que você não gaste tanto, mas que você tenha controle, essa função Solver vai ser muito útil para vocês. Tá tudo bem? Vamos aqui clicar aqui em resolver. Ele vai aparecer para você, ele resolve para você essas informações. Percebe que ele vai criar, tá vendo que ele alterou aqui, ó? Ele falou para dá OK, ele vai falar assim para você, ó, para que você tenha muito lucro, quais são os equipamentos que você tem que ter na sua empresa? Vai ser, no caso, 10 computadores, mas nenhum mouse e nenhum teclado. Então ele vai respeitar os 20.000 reais que você tem e o espaço total que você tem. Legal, né? Só que nem sempre, eu como uma loja de informática, eu não posso ter 0 de mouse ou 0 de teclado. Eu preciso ter pelo menos um mínimo dentro de uma empresa para que quando eu precisar vender eu tenha no estoque. Então não posso deixar determinar, no caso, 0 no meu estoque. Pelo contrário, eu preciso fazer com que no mínimo tenha uma quantidade específica. Então essa quantidade específica nós também vamos criar uma regra para ela. Então vamos voltar aqui na ferramenta, na guia dados, ferramenta Solver. E aqui onde nós adicionamos uma regra, nós vamos adicionar outra regra. Clicando aqui, nós vamos escolher o seguinte. Quais são os valores que eu quero analisar? Como são 3 campos aqui, pode ser que tenha vários aqui. Então você pode selecionar tudo, ou você seleciona cada valor. No meu caso, como só tem 3, então eu vou selecionar os 3 valores e vou determinar uma regra. Na minha empresa ou na minha loja, no mínimo tem que ter mais ou menos 3 de cada. 3 de cada equipamento, ou seja, preciso ter no mínimo 3 computadores, 3 mouses e 3 teclados. Baseado nessa regra, ele vai gerar outra combinação e através dessa combinação
ele vai me mostrar qual é a melhor sugestão que eu posso ter. Então vamos clicar aqui nessa ferramenta, nessa opção de símbolos aqui, e vamos escolher maior ou igual. No mínimo, eu quero que ele tenha maior ou igual a quem? Vamos colocar aqui 3. Coloco OK. Então temos aqui nossas 4 regrinhas. Vamos clicar em resolver. Ele vai aparecer para você aqui a mensagem, você dá OK. E você percebe que ele analisou para mim. Baseado no que eu tenho, então para que eu possa ter um lucro de 22.700, eu preciso ter na minha empresa 8 computadores, 3 mouses, 3 teclados. Ele vai respeitar o limite de dinheiro que eu tenho, que acabou sendo 17.500, e depois temos aqui o espaço que ele manteve. Então ele foi praticamente no máximo das informações que temos aqui. Então você percebe que essa ferramenta Solver ela é muito útil caso você precise ter o controle de toda a sua empresa, do seu estoque, sabendo todas as informações. Então, uma sugestão muito boa para a empresa é que eu tenho certeza que vocês aí algum dia vão precisar dessas ferramentas. E quanto mais vocês aprenderem, praticarem, melhor vai ser essa sugestão para vocês. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É a nossa penúltima aula, a aula que vem eu vou ensinar para vocês nossas últimas campos aí, para que vocês possam aí finalizar com o Excel sabendo um nível muito avançado aí, tá bom? Espero que vocês tenham aí se dividido bastante nas nossas aulas. Tenham aí um ótimo final de ano, aproveitem as festas, juízo, e a próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre Excel. Tudo bem? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!